Bom dia, graça e paz. Alegria muito grande estar com os irmãos nessa manhã. Eu queria agradecer com os irmãos a Deus que nos deu força para enfrentar o frio, nessa primavera diferente. E queria convidá-los a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por tudo que já nos disseste. E mais uma vez rogamos que ministres a tua palavra a nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse texto fala de um dos fundamentos da fé cristã, que é o perdão. A fé cristã tem vários fundamentos. E provavelmente o perdão é um dos mais profundos desses fundamentos. Porque o perdão envolve sofrimento, envolve perda. E aqui nesse texto nós temos um exemplo claro disso em vários momentos. Primeiro, o texto nos conta uma história. Jesus convidado por um fariseu para estar na sua casa para jantar, e ele chega lá como qualquer judeu chegaria. Os judeus não sentavam-se à mesa como nós, eles reclinavam sobre almofadas, a mesa era baixinha, então eles reclinavam sobre almofadas e comiam sobre uma mesa pequena, quase rente ao chão. E então a planta dos pés ficavam à mostra, e por isso sempre tinha nas casas um funcionário ou um escravo que lavava os pés aos convivas para que eles se sentissem menos constrangidos em se expor lá na hora do jantar. Bom, Jesus chega nessa casa e o fariseu que o convidou não providenciou essa pessoa, não providenciou ninguém que livrasse Jesus do constrangimento, que lavasse-lhe os pés como era costume. E o próprio Jesus diz que ele sequer o saudou com ósculo, como era costume também entre os judeus, e nem ao menos ungiu com óleo para refrescar-lhe a fronte por causa do sol. E, bom, Jesus está lá reclinado à mesa quando chega essa mulher e começa a chorar,
lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, derramar-lhe um perfume, beijar-lhe os pés, enfim, tratá-lo com uma honra que o fariseu não lhe prestou. E aí o fariseu sabe quem é a mulher, ela é conhecida na cidade, ela provavelmente vivia da prostituição, e o fariseu diz, puxa, mas que vexame, que vergonha. E realmente é vexaminoso. Imagine se você estivesse numa festa qualquer, uma festa, pelo menos em tese, em sua homenagem, e chegasse uma pessoa marcada pelo pecado, conhecida por toda a sociedade, por causa dos seus pecados, e se lançasse aos seus pés, e começasse a beijar os seus pés. Imagina a situação. De um constrangimento único mesmo. E o que as pessoas pensariam de você, né? Diriam, mas que liberdade é essa, né? Como é que essa pessoa, essa pecadora ou esse pecador se aproxima do nosso convidado com tanta liberdade, vai tirando-lhe os sapatos e vai lavando-lhe os pés e chorando aos pés dele ou dela e beijando e derramando perfume? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Então é uma situação vexaminosa mesmo. Então o sujeito está lá dizendo que vexame na minha casa, esse sujeito não deve ser profeta coisa nenhuma. E aí Jesus então conta-lhe a história dos dois credores e depois compara-o com essa mulher. Quais são os ensinos que nós temos sobre perdão aqui? Vamos começar pela história que o Senhor contou. 2 homens deviam ao mesmo credor, um devia 500 denários, outro devia 50 denários. E nenhum deles podia pagar. E aí o credor os perdoou. Essa é a primeira lição que nós aprendemos sobre o perdão. Perdão é algo que você busca diante da constatação. Obrigado. Diante da constatação de que você não tem como pagar. Perdão não é o mesmo que apresentação de desculpas. Perdão não é o mesmo que justificativa. Obrigado. Perdão não tem nada a ver com justificativa, nada a ver com apresentação de desculpas. Apresentação de desculpas é simplesmente uma demonstração dos fatos e das causas. Por exemplo, eu e mais algumas irmãs levamos um tempão para chegar aqui porque a gente não conseguia achar passagem. Então nós demos várias voltas no shopping dizendo, onde é que estavam as escadas que estavam aqui? Para onde foram as escadas? Até que uma das nossas irmãs teve uma ideia solucionadora e disse, vamos voltar para a porta de entrada, porque por aqui não tem mesmo saída. E aí ao voltarmos descobrimos que havia uma nova passagem. Se a gente não tivesse feito isso, nós iríamos ficar rodando ali, esperando achar onde foi parar a escada que estava aqui. Então, o que nós aprendemos com isso? Que isso aí é uma justificativa. Paciência, as escadas não estavam mais lá. Nós procuramos, e procuramos mesmo. Demos voltas no shopping e as escadas não estavam mais lá. Tivemos de voltar, fazer o caminho, perguntar para uma pessoa. Aí uma outra irmã estava entrando e já pegamos carona com ela porque ela já tinha as informações. Então foi interessante, foi uma aventura chegar aqui. Então, são causas lógicas, compreensíveis, etc. Isso não é pedir perdão. Pedir perdão é quando o sujeito reconhece, eu não posso pagar. É culpa minha mesmo, eu fiz porque sou assim. O perdão não tem nada a ver com remorso. Remorso é quando eu digo,
Puxa, eu não sei como uma pessoa como eu, com tanta experiência, tantos anos no Evangelho, faça uma coisa dessa. Me desculpa. Isso não é perdão. Isso não é pedido de perdão. Isso é autopropaganda, não é? Eu, maravilhoso, extraordinário, que tenho sido tão magnânimo, não posso entender como dessa vez, apenas dessa vez e somente essa vez, cometi um deslize como esse, mas eu sei que você vai me perdoar. Isso não é pedido de perdão. Pedido de perdão é quando eu chego consciente de que eu tenho uma dívida que eu não posso pagar. Ela é resultado da minha natureza. Eu sou um pecador, é por isso que eu fiz isso, porque eu sou um pecador. E eu não tenho como restituir o que fiz. Eu não tenho como restituir o que fiz. Eu não tenho como voltar atrás, eu não tenho como rever isso. Eu preciso do seu perdão. Se você não me perdoar, isso daqui vai ser uma situação que nunca mais será resolvida, porque não tem outro jeito de resolver isso. O único jeito de resolver isso é eu reconhecendo que sou pecador e que fiz o que me é próprio fazer, e você dizendo, tudo bem, eu entendo, você é um pecador, você fez o que lhe é próprio fazer e eu perdoo. Eu perdoo você. Ou seja, nós temos dois homens que pediram empréstimos que não podiam pagar. Não podiam pagar. Pediram empréstimos que não podiam pagar. E agora eles não têm outra saída a não ser reconhecer a sua incapacidade, a sua impossibilidade e expor-se ao credor dizendo, não tenho como pagar, não tem jeito. Era muito mais do que eu aguentaria pagar. Eu fui muito além das minhas posses, muito além das minhas possibilidades, muito além da minha capacidade de recuperação financeira. Não tenho como resolver mais isso. Então, o que é pedir perdão? Pedir perdão é reconhecer-se como pecador e admitir, a culpa é minha. Eu fiz, não é porque eu estava sob tensão, não é porque você não sabe a pressão que eu estou sofrendo, não é porque você não sabe como está difícil a luta, você sabe, estou com problemas em casa, problemas na família, problemas na escola, meu pai está assim, minha mãe está assado, minha avó está sofrendo, você há de entender. Não, no perdão, no pedido do perdão, não há nada que entender a não ser você é um pecador. Por isso você pecou. É simples. E se eu vou pedir perdão, eu só peço perdão se realmente eu entender isso. O sujeito que pede perdão é, em primeiro lugar, alguém que leu-se a si mesmo e finalmente se deu conta, eu não passo de um pecador. Se a graça de Deus não for comigo, tudo o que eu consigo fazer é errar, errar e errar. Eu preciso de perdão. Preciso do perdão de Deus e preciso do perdão das pessoas a quem ofendi. Então, esse é o princípio básico da fé cristã. Deus só tem algo para quem sabe pedir perdão. Se o sujeito não sabe pedir perdão, ele não tem nada de Deus. Por quê? Porque qualquer coisa diferente de admitir que é pecador ofende a Deus. Ofende a Deus. Qualquer tentativa de justificar-se diante de Deus é ofensiva. Não tem justificativa. Deus vai poder dizer, mas eu já dispensei graça a você, por que você não lançou mão da graça? Meu espírito habita em você, por que você não deixou meu espírito liderar a sua vida? Você não tem justificativa, você fez porque você é assim mesmo.
É isso aí que você é mesmo. Então, a gente precisa... O princípio do perdão, portanto, é o autoconhecimento. Ou melhor, o autorreconhecimento. Tem aquela história do sujeito que era um palestrante profissional e ele, então, selecionou as melhores frases ou ótimas frases de grandes pensadores e organizou um texto extraordinário. E por onde quer que ele fosse, ele repetia aquele texto que era, na verdade, o ajuntamento de frases extraordinárias de pensadores extraordinários que ele teve o mérito, diga-se de passagem, teve o mérito de organizar. Mas um dia ele deu um azar tremendo porque ele foi falar numa plateia onde havia um sujeito de uma cultura extraordinária. E aí ele ia citando as frases e o sujeito ia citando os autores. Dizendo, mas isso é Olavo Bilac, não, mas isso é Machado de Assis, mas isso é Shakespeare, não, mas isso... Aí o sujeito ia falando alto, porque se ele falasse baixinho, quietinho no canto, mas ele falava alto. E todo mundo ouvia, e o palestrante foi ficando irritado, e de repente o palestrante soltou um impropério qualquer, amaldiçoando o sujeito, e ele disse de lá imediatamente, esse é você mesmo. Então, a ideia é que o meu pecado nasceu em mim. Ponto final. Isso não quer dizer que não tenha havido aqui e ali circunstâncias que o agravaram, mas ele, em princípio, nasceu em mim. Pedir perdão é ter essa consciência. Então, esse é o primeiro elemento que nós aprendemos. O segundo é o do perdoador. O credor se dando conta da impossibilidade de ambos os devedores, perdoou-os. Bom, o que significa perdoar? Significa, primeiro, reconhecer a impossibilidade do outro. Segundo, decidir sofrer o dano. Se você não decide sofrer o dano, você não perdoa. O sujeito que perdoou 500 denários de um e 50 denários de outro, quando ele foi fazer a contabilidade dele, aquilo lá entrou nas suas perdas. Não tem como escapar disso. Aquilo lá entrou para a conta dele de maus pagadores, ou seja lá que conta ele tinha na época. Só há um jeito de perdoar. É sofrer o dano, seja emocional, seja financeiro, seja moral, seja o que for. Não tem como perdoar sem sofrer o dano. Se você diz, não, você me restitui, eu te perdoo, isso não é perdão. O sujeito pagou, não lhe deve mais nada. O sujeito saiu por todos os cantos, retirando tudo que falou de você, fez isso em praça pública, colocou isso em outdoor, colocou isso nas páginas dos principais jornais da cidade, ele não lhe deve mais nada. Perdão é quando o sujeito não tem como devolver o que tirou de você. E você resolve sofrer o dano. E resolve, portanto, que não vai mais tratá-lo segundo o seu erro. Isso é que é perdoá-lo. Não vou mais tratar você a partir do erro que você cometeu contra mim. Isso é que é perdão. Imagine se o credor cruzasse com os dois devedores durante a semana, o mês, ou seja lá o que for. Imagine que eles convivam aí nos mesmos ambientes. E todas as vezes que ele cruzasse com os devedores, ele dissesse, eu ainda me lembro daqueles 500 denários. Eu ainda me lembro daqueles 50 denários. Ou encontra o sujeito num ambiente de festa e diz assim, você agora pode vir às festas, né? Eu fiquei com seu prejuízo. Isso não é perdão.
Se você está o tempo todo recorrendo ao que o sujeito fez, você não o perdoou, você o está torturando. Isso é tortura. Perdão é esquecimento. Eu sofri o dano e não falo mais sobre isso. Você está perdoado. Ponto final. O assunto morreu. Não tem mais nada aqui. Eu vou fazer com você o que Deus fez comigo. Lançou os meus pecados no esquecimento. Tão longe quanto o Oriente dista do Ocidente, assim ele afasta de mim as minhas transgressões. Isso é que é perdão. Não há perdão sem sofrimento, não há perdão sem sofrer o dano e sem calar-se. Uma vez que eu perdoei alguém, uma vez que eu disse, eu entendo, compreendo que você pecou, que você é pecador e que você está arrependido, que você não gostaria de ter feito e está diante de Deus para nunca mais fazer isso, nem comigo, nem com ninguém. Você está perdoado. Acabou. Não se fala mais nisso, nunca mais. Nem para contar história. Nem para contar história. Eu me lembro de conhecer um casal que haviam se divorciado e depois, curiosamente, passado vários anos, eles se encontraram de novo. E começaram a se encontrar e a sair juntos. E todo mundo começou a achar, puxa, quem sabe, né? Depois de vários anos. Mas sabe o que foi que impediu a reaproximação deles? O fato de que todas as vezes que eles estavam juntos num ambiente, o marido contava toda a história da esposa para todo mundo. Aí um dia eu chamei do lado e disse, meu amigo, você é louco? Você ou está fazendo curso para sê-lo? Como é que é isso? Você diz que Deus está reaproximando vocês e só para mim você já contou essa história 3 vezes. Você está torturando essa moça. O que você está pensando? Porque ele dizia, não, mas eu já perdoei. Todas as vezes que ele terminava de contar a história desastrosa, ele dizia, não, mas eu já a perdoei. Não, se já a perdoou, se já o perdoou, por que essa história não sai das nossas conversas? Por que esse negócio não desaparece? Então, o segredo do perdoador é sofrer o dano e esquecer o fato. É um segredo duplo. Não há perdão se não houver sofrimento e esquecimento. E tem de haver sofrimento mesmo, porque você vai ter de sofrer o dano. Jesus Cristo não sofreu o dano para perdoar você? Por que você acha que comigo e com você seria diferente? Deus, para me perdoar e para perdoar você, sofreu o dano. Por que você acha que entre mim e você, entre mim e qualquer outra pessoa, vai ser diferente? Não tem outro jeito, irmão. Não tem outro jeito. Só há perdão onde houver capacidade de suportar o sofrimento da perda e esquecer. Como Deus faz conosco. Deus é o nosso paradigma. Agora, esse é um outro elemento que nós aprendemos aqui. O sujeito que perdoou aos credores 550 denários sofreu o dano. Está lá na contabilidade dele. E ele pagou do seu bolso. Ele tirou do bolso direito e pôs no bolso esquerdo. É assim. Não tem jeito de perdoar sem essa disponibilidade a esse nível de sacrifício. A outra coisa que nós aprendemos aqui sobre o perdão
é que o perdão deve ser dado a quem se arrepende. Isso é muito importante. Nós temos de ter o coração sempre disposto a perdoar. Sempre disposto a perdoar. Por quê? Porque a palavra de Deus não nos autoriza a carregar mágoa ou rancor ou ressentimento de quem quer que seja. Ela não nos autoriza isso sob hipótese alguma. Então, nosso coração tem de estar sempre pronto a perdoar. Entretanto, perdão é algo sagrado. E você não joga o que é sagrado aos cães. Perdão é para quem se arrependeu. Para quem está disposto a ir e a não fazer mais. Perdão é para quem está disposto a entrar num tratamento tal que o salve da sua fraqueza, da sua mazela, do seu pecado. Então você deve estar com o coração sempre pronto a perdoar, mas você só está autorizado pelas Escrituras a liberar perdão a quem pede perdão. Por quê? Porque senão você não ajuda o sujeito a se tratar do seu pecado. Se ele está precisando de perdão, é porque ele pecou. E se ele pecou, ele precisa de tratamento. E o arrependimento é essa consciência de que eu pequei porque sou pecador e preciso de ajuda. Isso é que é arrependimento, é assumir a sua falha e a sua necessidade de ajuda, de socorro. Lembre-se, o arrependimento não resolve o meu problema, apenas o identifica. A resolução do problema agora é um tratamento. Mas eu não me submeterei a esse tratamento se não me conscientizar com toda a profundidade necessária de que eu carrego em mim uma falha crônica. Eu carrego em mim uma fraqueza crônica. Eu carrego em mim uma endemia. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu me arrependo, eu admito que sou e peço socorro. Isso é arrependimento. Por isso que eu comecei dizendo que arrependimento não tem nada com pedir desculpas, com apresentar justificativas. Nada disso. O arrependimento é um ato da consciência. Não pode ser diferente. Por isso você deve liberar perdão no coração sempre. Mas a comunicação do perdão é para quem deixa claro, de alguma maneira, que se arrependeu. Que quer ajuda. E ele precisa ou ela precisa de perdão para poder começar o tratamento para a sua cura. Por isso que há muito equívoco no nosso meio quando, por exemplo, você perdoa alguém e aí a pessoa já vem querendo os mesmos privilégios, os mesmos cargos ou as mesmas benesses de então. Não pode. Agora vamos acompanhá-lo. Vamos ajudá-lo a vencer a sua fraqueza. Não, mas eu me arrependi. Ótimo. Isso significa que você admitiu que precisa de ajuda. Agora você vai entrar num programa de ajuda. Nós vamos ajudá-lo a sair disso. Porque o que eu tenho percebido no nosso ambiente é que esse negócio virou carne de vaca. Não é? Como dizia a minha mãe. O sujeito diz que se arrependeu e nunca é curado, nunca é tratado, nunca se submete a tratamento nenhum e diz, eu me arrependi, agora a Bíblia diz que você tem de me perdoar, você me perdoou, então eu tenho de recuperar tudo que eu perdi. Não, não tem não. Não tem não. Agora você se arrependeu mesmo?
Me arrependi, então agora você vai para o tratamento. Até que isso que faz você pecar contra Deus, contra si mesmo e contra as pessoas, esteja definitivamente sanado. Agora nós vamos tratar de você. E se eu e você formos sábios, minimamente sábios, nós não vamos procurar o tratamento. Porque a gente já sabe, se eu tenho de pedir perdão, é porque há algo dentro de mim que precisa ser tratado. Esse é o ponto. Então, esse é o outro passo. Perdão deve ser liberado para quem se arrependeu. E a característica de quem se arrependeu é que ele se expõe ao tratamento. Se expõe ao processo de cura. Senão, não houve arrependimento. E, finalmente, a lição que nós aprendemos aqui é de reconhecer um pedido de perdão. Isso é interessante. Jesus reconheceu o pedido de perdão daquela mulher. Ela não fez um pedido formal. Ela não chegou para Jesus contando a sua história, as suas mazelas. Ela apenas chorou e chorou muito. E apenas tratou com honra, como quem diz: me perdoa pelo que eu fiz com a minha vida. Se eu tivesse conhecido o que você está dizendo antes, se eu tivesse conhecido você antes, provavelmente eu não teria feito isso que fiz com a minha vida, mas fiz. Me perdoa, eu quero começar de novo. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Você acreditou que se viesse a mim, não só os seus erros seriam esquecidos, como você poderia começar de novo. Você está certa. A sua fé salvou você. Os seus pecados estão perdoados e você pode começar de novo. Como se isso não estivesse mais na sua vida. O meu Espírito vai tratar você. Essa é a ideia. Então, saiba reconhecer, não dificulte, se é verdade de um lado, que você não deve liberar perdão para quem não se arrepende, também de outro lado, não dificulte o arrependimento das pessoas. Não dificulte a vida da pessoa. Se ela está com uma mínima disponibilidade, que seja, para pedir perdão, receba o seu pedido. Ajude a pessoa a pedir perdão. Aceite o gesto da pessoa. Às vezes é muito difícil pedir perdão. É muito difícil pedir perdão, principalmente dependendo do nível de intimidade. Marido e mulher. Pai e filho. Muito difícil. É preciso aprender a reconhecer os gestos de pedido de perdão de alguém, como Jesus reconheceu nessa moça. Uma vez eu me lembro que atendi uma menina que contou que fora indevidamente agredida pelo seu pai num momento de fúria. O seu pai, que nunca havia feito isso, num momento de fúria, por uma decisão que ela havia tomado na vida, a agrediu. E aí a igreja cercou, tiramos lá de casa, levamos lá para um lugar onde ela pudesse receber os cuidados necessários, principalmente a amizade, e recuperar-se emocionalmente, tudo isso. E aí, depois que passou essa fase, eu sentei-me com ela e disse: agora, querida, eu vou conversar com você sobre como reconhecer o seu pai pedindo perdão a você. Porque dificilmente ele vai chegar formalmente. É muito difícil para ele. Dificilmente ele vai conseguir. Mas ele vai fazer gestos de aproximação.
ele vai tentar aproximar-se de novo. Compreenda naqueles gestos um pedido de perdão. Compreenda que naquele gesto ele está dizendo: eu sou um louco, me perdoa. Facilite a chegada dele. Facilite o pedido de perdão dele. Não use o pecado dele como um trunfo na sua mão. Porque essa é a maior dificuldade de perdoar. É que quando alguém peca contra mim, ele me deu um trunfo contra ele. E eu posso usar esse trunfo de N maneiras para me impor sobre essa pessoa de várias formas. Então eu disse: querida, seu pai provavelmente vai começar a se aproximar de você, vai procurar trazer alguma coisa que ele sabe que você gosta, vai começar a perguntar se você está precisando de alguma coisa. Dificilmente você vai vê-lo implorar perdão como deveria fazê-lo, porque é quase impossível para ele. Agora você tem de decidir se você está disposta a receber os sinais de pedido de perdão como um pedido de perdão, ou se você está disposta a transformar o pecado dele numa barreira intransponível. Graças a Deus ela entendeu que devia abrir-se para o pedido de perdão heterodoxo, não é? Do pai. Porque é assim mesmo. Entre pais e filhos, entre esposo e esposa, não é tão simples. Não é tão simples. Por isso, tem de haver boa vontade daquele que está disposto a perdoar. Esse é um dos fundamentos da fé cristã. Jesus Cristo veio para comunicar perdão e para nos ensinar perdão. Agora, o caminho do perdão não é um caminho simples, não é um caminho fácil. Tanto para quem pede perdão, como para quem perdoa. E eu digo quem pede perdão, não quem se tornou profissional do arrependimento. Não é? Porque hoje há uns profissionais do arrependimento por aí. Esses a gente talvez tenha de dizer: escuta, você tem de se arrepender primeiro. Isso aí não é arrependimento. Você precisa ser tratado. Mas eu digo aqueles que realmente se arrependeram, que, portanto, passaram pelo processo de reconhecer: a culpa é minha. Eu sou pecador. Por isso que eu fiz isso, porque eu sou pecador. Se a graça de Deus não for comigo, isso é tudo que eu farei a vida toda. Eu preciso de ajuda. E eu sei que magoei, que feri, que ofendi você. E sei que não tenho como retratar-me disso. Não tenho como pegar uma máquina, voltar no tempo e simplesmente tomar uma outra decisão. Isso já é história. Já foi feito. Mas eu estou arrependido. Eu reconheço que foi o meu erro. E eu preciso do seu perdão e preciso de ajuda. Então Jesus Cristo facilitou a vida dessa moça. Ele poderia ter dito para ela: escuta, minha filha, você está me fazendo passar por esse vexame aqui, por quê? O que você quer dizer? Fala para mim qual é a sua vida, o que você tem feito? Você acha que vai ser assim tão fácil? Podia transformar aquilo num martírio. Ele poderia dizer: o que você acha que o fariseu aí vai pensar de mim? Olha, eu tenho de mostrar para ele que eu sou profeta, então eu vou dizer, já que você não diz qual é o seu problema, eu vou lhe dizer qual é o seu problema. Que isso? Teria transformado aquilo ali numa cena dantesca. Nem Dante imaginaria um quinto inferno assim.
Não. O coração do cristão é um coração pronto a perdoar. Por isso, nós facilitamos o pedido de perdão. Facilitamos as pessoas chegarem para pedir perdão. Mas só liberamos o perdão quando a pessoa se arrepende. Porque perdão é sagrado. Perdão é sagrado. Porque perdão é o princípio da ação de Deus no universo. E é um princípio que custou muito caro. É um princípio que custou muito caro. Porque não há perdão sem dano, não há perdão sem sofrimento. Então eu queria terminar nessa manhã convidando a pensar diante do Senhor, a refletir diante do Senhor, em que posição você está. Você, porventura, você pode não estar em nenhuma dessas posições, é óbvio, mas se porventura você estiver numa dessas posições, quais posições? Uma de ser alguém que tem de pedir perdão. Se você é uma pessoa que tem de pedir perdão para alguém, a começar de Deus, sempre começamos de Deus, não se justifique. Não fique tentando achar razões para o que você fez. Nós vivemos nessa época psicanalítica, então essa é uma época que a coisa mais difícil de você encontrar é alguém que admite que é pecador, porque tem sempre um trauma por detrás da minha falha. E se tem um trauma, tem um traumatizador. Tem sempre alguém que, de uma forma direta ou indireta, me induziu ao erro. Eu sou assim porque a minha mãe fez isso, aquilo outro. Que, por sua vez, é assim porque o seu pai fez aquilo e aquilo outro. Que, por sua vez, é desse jeito porque fez isso e aquilo. Que, por sua vez, é desse jeito porque Adão fez o que fez. Que, por sua vez, fez o que fez porque Deus devia ter mantido um guarda 24 horas por dia lá com a espada desembainhada. Onde é que o senhor estava que não tinha aqui um arcanjo com a espada desembainhada, sabendo que mais cedo ou mais tarde Satanás iria passar por aqui? Ou seja, Deus é o grande culpado pelo pecado de todos os homens. Tinha mais era de morrer mesmo. Acabou. Essa era psicanalítica que nós estamos vivendo tem suas vantagens, claro, tem suas virtudes. Há nos descobrimentos de Freud, Jung, Lacan e tantos outros que contribuíram com o pensamento psicanalítico, muita coisa boa. Mas há um princípio que precisa ser revisto, que é o princípio da responsabilidade pessoal. Se esse princípio não for revisto, não há saída para a sociedade. Sabe por quê? Porque nós teremos uma sociedade de vítimas. Você consegue imaginar-se numa sociedade de vítimas? Numa sociedade de vítimas não há recuperação possível. Numa sociedade de vítimas só há acomodação possível. E é uma sociedade de vítimas que vitimizarão. Isso é um ciclo sem fim. Isso é um ciclo sem fim. Onde isso vai parar? Não vai parar, não tem saída para isso, não tem saída. Há certos princípios que, quando expostos, parecem ser maravilhosos, mas quando levados às últimas consequências, pintam um quadro que é nada mais do que um buraco negro no universo. Não tem como sair disso. Não tem como sair disso.
vítimas vitimizando e sendo vitimizadas por todos os ciclos e ciclos e ciclos possíveis da existência humana. Qual é a saída para isso? Então, cuidado com o espírito da época. Há coisas extraordinárias nas pesquisas destes homens e mulheres que contribuíram para a melhor compreensão do dia a dia do ser humano? Há. Sem dúvida nenhuma há. Mas há princípios que precisam ser, no mínimo, questionados. Alguém tem de perguntar, mas é assim mesmo? Isso significa que ninguém é agente na sua história. Todo mundo é vítima na história. Quem é o agente da história? É assim mesmo? A fé cristã diz, não. Não é assim mesmo. Há elementos vitimizadores, sim, mas há responsabilidade humana, sim, porque Deus existe. Porque o Espírito de Deus paira sobre as águas, porque Deus disse, haja luz. Então, se você está numa dessas possibilidades, ou numa dessas posições, há de ser alguém que tem de pedir perdão, simplesmente peça perdão. Porque o pedir perdão vai fazer você pela primeira vez, nesse processo, talvez, senhor da sua história. Finalmente você rompeu com esse ciclo de vitimização. Foi lá e admitiu, fui eu que fiz. Me perdoa, me ajuda. Finalmente você tomou a história nas suas mãos. E se você está na posição de quem precisa perdoar, faça como Jesus Cristo. Facilite esse caminho. Agora, tenha o cuidado que Jesus Cristo teve. Certifique-se de que houve arrependimento. Que Deus nos abençoe. Reflita sobre isso, ore sobre isso, pense sobre isso. E até onde eu tenho percebido, não há como conviver em sociedade sem ter de enfrentar a questão do perdão. Não há como conviver em família sem ter de enfrentar a questão do arrependimento. Não há como ser gente sem ter de perdoar e ser perdoado. Arrepender-se e dar espaço para o arrependimento. Que Deus nos abençoe.